Boa noite, irmãos. Mais uma vez iniciamos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, onde nós queremos ter a oportunidade de declarar o quanto nós o amamos, o quanto nós somos gratos a Ele por nossa vida, por nossa família, por nossa casa, por nossa fé. E eu quero te convidar essa noite, mesmo aí no seu lar, no conforto do seu lar, adore ao Senhor conosco essa noite. Fique à vontade na presença do seu Deus, na presença do seu Pai, para declarar o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto nós o amamos. A palavra do Senhor diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, querido, não há poder melhor e maior do que esse, de sermos transformados, de sermos feitos filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. E nós vamos declarar com os nossos lábios, com o nosso coração, essa noite, que nós o amamos, que nós o adoramos, que nós estamos aqui na nossa casa, na casa dEle, estamos na presença dEle, para adorá-lo em nome de Jesus. Então eu quero te convidar, cante comigo, diga assim: aí com a sua família, dizendo que Ele é lindo. Cante todos aí na sua casa, declare: lindo, 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 lindo. Tu és lindo, meu Senhor, meu papai. Nós te adoramos, Deus, nessa noite. Fique à vontade entre nós. Fique à vontade, fique à vontade. Queremos te dar glória, glória, e declarar que o Senhor é santo, 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 e digno de receber todo louvor e toda adoração. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Cante comigo e declare: lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, diga mais: lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? Fazem cantar santo, 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 santo és, glória, glória, eu te dou, Jesus.
como é bom termos essa oportunidade de dizermos que o nosso Deus é santo, que Ele é maravilhoso. Nós temos permitido, talvez, nesses últimos dias, os nossos lábios declararem tantas coisas, e a Bíblia diz como pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada, como podem os mesmos lábios abençoar e amaldiçoar. Que os seus lábios, querido, os seus lábios, o da sua família, de cada um que está assistindo agora esse culto, cultuando ao Senhor conosco, que os meus lábios, que os seus lábios, eles sejam feitos para glorificar o nome do Senhor. Se está difícil, vamos adorá-lo, vamos declarar palavras de adoração. Se está indo tudo meio que complicado, meio incerto, abra os seus lábios para adorar. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós vamos pedir ao Senhor para nos dar um coração igual ao dele. O coração do Senhor, é isso que eu quero pedir, um coração igual ao dele, porque se eu tenho um coração igual ao do Senhor, os meus lábios certamente, eles dirão tudo aquilo que está cheio em meu coração. Ora, se eu tenho um coração igual ao do meu Pai, os meus lábios só declararão amor, vitória, bênção, paz, enfim, tudo aquilo que pode vir do Senhor, tudo que pode vir da vontade do Senhor, que é boa e agradável. Então vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor através dessa canção, dizendo assim, olha: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Cante aí na sua casa. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos cantar mais uma vez? Pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Coração
capaz de declarar, reconhecendo todos os meus erros. Todas as vezes que abri os meus lábios para blasfemar, todas as vezes que abri meus lábios para murmurar, para amaldiçoar o próximo. Perdão, Senhor, que os meus lábios te louvem, que os meus lábios te adorem, que os meus lábios cantem acerca da tua presença, do teu amor, do teu favor, da tua graça por mim, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Você pode levantar as suas mãos aí na sua casa e declarar isso com a gente? Então declare. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. Minha família te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. Minha família te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Abençoe a sua casa nesses dias. Abençoe a sua casa nesse culto, durante esse culto. Que cada palavra que for ministrada neste lugar, que você tome posse na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. A paz, irmãos, tudo bem? Bom, hoje novamente nós viemos aqui para convidar você e seus filhos a assistirem o vídeo do Ministério Beth Shalom Kids. É muito importante que vocês estimulem o crescimento espiritual dos filhos de vocês. E aí eu vou trazer uma passagem para vocês. A parábola da semente, em Marcos 5:26. E dizia: o reino de Deus é assim, como um homem lançasse semente à terra.
e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Essa parábola é importante a gente observar no capítulo 26, eu li do 26 ao 29, no 26, Jesus fala assim: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Quem lança semente à terra é o homem. Então é nossa função lançar semente à terra dos corações dos nossos filhos e de outras pessoas. Porém, quem dá o crescimento é Deus. Mas que dia a dia nós possamos lançar a semente dos nossos filhos. Uma coisa que é muito importante, que atualmente a mídia tem colocado muitas coisas que conturbam nossa mente. Até nós que somos adultos, ficamos bem desesperados, às vezes, por causa das circunstâncias, dessas coisas que estão acontecendo tão inesperadas. E nossos filhos, meu filho ainda está vindo, mas e nossos filhos, os filhos, as crianças, elas precisam ser firmadas no alicerce que é Cristo, mostrando que a paz, a segurança e o socorro só vem do Senhor. Então é muito importante, nesse momento, principalmente, que você estimule seu filho a crescer e a confiar nesse Deus maravilhoso que nós temos. Aguardamos que você possa ver nosso vídeo e venha receber juntamente com seu filho. Um beijo a todos. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Que alegria imensa poder ministrar em nome do Senhor Jesus. E esse momento é um momento de oferta. A oferta, ela é parte integrante do culto. Sim, ela faz parte. Nós ofertamos a Deus o nosso louvor, ofertamos a Deus a nossa adoração. Nós oramos para que a nossa oração suba e Deus receba. E a oferta também, ela é parte integrante, porque ela é um princípio bíblico. Quando falamos de oferta, falamos de semeadura. Mas é claro, sempre nesse momento a gente tem uma palavra para poder entregar para você. E eu tenho uma palavra que eu dividi com a igreja, estou dividindo com você também, que está assistindo, que está participando conosco dessa ministração. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo número 4, a partir do versículo 15, Filipenses capítulo 4, versículo 15, está assim, nessa tradução, uma tradução muito especial, Nova Versão Transformadora, nos diz assim: como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados pela sua bondade. O desejo nosso é esse. Você tem uma semente, Deus ele dá uma semente para você. Você lança essa semente numa terra. E eu digo para você que o reino de Deus, ele é também esse solo preparado para receber essa semente, e você colhe aquilo que você plantou. É claro que a nossa visão, ela sempre será essa, queridos, uma visão de amor e generosidade. Então a sua contribuição, ela é um ato de generosidade em relação à obra de Deus. Então eu digo para vocês que isso, efetivamente, não é para um líder, não é para o pastor, não. É para que a obra de Deus ela possa continuar, os compromissos, e o nome do Senhor ele possa ser honrado no nome de Jesus. Mas desde já eu digo que eu abençoo a sua vida, eu abençoo o seu lar, eu digo que você está guardado no nome de Jesus, e é o Senhor, mesmo Deus, que dá pão a você, que guarda você, é o Deus que protege você no seu trabalho, e é o Deus que nos abençoa. Amém? Então que Deus abençoe sua vida. Agradeço a você pela sua generosidade, por nos ajudar, por nos abençoar. E eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor, ela repousa sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom,
continua. Ele continua sendo bom. Obrigado, Jesus. Ele continua sendo Deus. Obrigado pela tua bondade, Ele continua tua graça, sendo tua misericórdia nunca falte para este lar. Que o Senhor guarde esta família, que o Senhor guarde este pai de família e que o Senhor guarde este lar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos para a ministração da palavra de Deus nesta Santa Ceia. Por favor, eu quero que você abra para mim no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 35. E eu quero ler com você, no nome de Jesus, a partir do versículo 16. Lá no Velho Testamento, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 35, a partir do versículo 16, no nome de Jesus. Amém? Assim nos diz essa passagem. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que se acharam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali e os habitantes de Jerusalém. Amém? Pai querido e Pai amado, no nome de Jesus, nós sabemos que dependemos exclusivamente da unção do Teu Espírito Santo, dependemos da capacitação do Teu Espírito Santo, dependemos que o Teu Espírito nos dê a revelação da palavra. E é isso que eu peço agora nessa noite, neste culto, nessa ministração, que o Senhor nos dê a revelação da palavra. É a oração que costumeiramente faço, que o Senhor venha tapar tudo aquilo que é da alma, tudo aquilo que brota do coração humano e não está alinhado com o Teu Espírito Santo. Tudo aquilo, Pai, que não faz parte do Teu propósito para alcançar as vidas nesta ministração. Nós te agradecemos, nós pedimos a intervenção do Teu Espírito Santo neste momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, eu amo essa passagem, primeiro porque ela trata de um rei muito importante na história de Israel. Estou falando do rei Josias. A história de Israel, que como eu sempre prego para vocês, você pode olhar a história de Israel e você está acostumado, quem participa conosco dos cultos sabe que eu sempre digo isso. A história de Israel, ela é a nossa história. Você vê o percurso da história de Israel, é como se você estivesse vendo a sua história também. Então você vê Israel no deserto, você vê a sua vida muitas vezes no deserto. Você vê Israel vencendo batalhas, você consegue ver a sua vida com Deus muitas vezes, a abençoando e fazendo com que você vença essas batalhas. E a história de Israel, ela tem determinados reis que eles verdadeiramente eles fazem a diferença. Estou falando do rei Josias. O rei Josias é um rei que começou a reinar muito jovem. Ele era uma criança quando reinou, mas quando ele atingiu a maturidade, quando estava com mais ou menos 20 anos, aos 16 anos, a Bíblia inclusive começa a nos dar esse vislumbre de que ele começou a buscar o Senhor. E ele buscava o Senhor como o rei Davi, nos tempos do rei Davi, assim como o rei Davi buscava a Deus. É uma coisa muito linda porque você vê a palavra de Deus colocando o rei Davi como um referencial. Então ele buscava a Deus assim como buscou o Senhor, assim como estava o coração do rei Davi. E a Bíblia nos mostra reformas muito importantes. Quando eu falo de reforma, eu estou falando de reforma espiritual. O rei, ele tinha sobre os ombros dele uma responsabilidade também de conduzir o povo espiritualmente. Eu sei que quando a gente lê a palavra fala, por exemplo, de profetas. O reinado na Bíblia, ele é muito interessante, porque ele tem o governo político através do rei, o rei que reorganizava e o rei que dava ordens
para aqueles que estavam debaixo da sua autoridade e, por sua vez, eles comandavam exércitos para a batalha. O rei, ele tinha, como eu dizia para você, uma responsabilidade de governo, mas o rei também, ele tinha uma responsabilidade espiritual. E aí você pode dizer assim: pastor, mas a Bíblia, ela fala de profetas, pastor, ela fala de levitas, fala de sacerdotes, mas nós enxergamos e lemos na Bíblia que quando a Bíblia ela nos mostrava, por exemplo, reis que estavam desviados do propósito de Deus, esses reis, independente do caráter do profeta, ainda que o profeta fosse um profeta compromissado com a palavra de Deus, esses mesmos reis, eles conseguiam permitir que a nação entrasse no declínio espiritual. Rei Josias foi um dos reis bons, e uma das reformas que ele fez, entenda aqui a palavra reforma como uma reforma espiritual, uma reforma espiritual para o povo. Uma das reformas que ele fez é restaurar a integridade, restaurar a seriedade, o compromisso do povo de Israel com o Senhor Deus Todo-Poderoso. A gente sempre vê no Velho Testamento a história de Israel como se fosse uma montanha russa. Uma hora eles estavam com Deus, outra hora eles não estavam com Deus. Um momento eles tinham uma aliança com Deus, um momento eles levavam Deus a sério, eles cumpriam, eles obedeciam a palavra. Outro momento não, outro momento eles estavam envolvidos com idolatria, envolvidos com sacrifícios de crianças, com coisas que desagradavam ao Senhor. Então era como se fosse uma montanha russa. O povo judeu, eles viviam nessa espécie de montanha russa. E assim foi o clima espiritual que Josias encontrou. Mas como ele determinou servir a Deus com seriedade, com integridade, ele começou essa reforma. Então ele lançou fora ídolos, ele lançou fora sacrifícios a deuses falsos, ele levou o povo a essa integridade. E quando nós vemos essa questão da integridade, uma das coisas muito importantes que eu quero dizer para você, o que eu quero salientar para você, é que hoje nós temos uma ministração de Santa Ceia. Você está ministrando a Santa Ceia na sua casa. Nós estamos em espírito juntamente com você. Mas eu digo para você que neste culto de Santa Ceia, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Eu quero ministrar para você sobre reforma. Reforma. Esses dias de crises são dias de reforma. E entenda a reforma, meu querido, minha querida, você que está ouvindo aqui, está sendo ministrado. Entenda a reforma como uma reforma na sua vida espiritual. Uma mudança na sua vida espiritual. Mas a Santa Ceia, pastor, quando eu venho na Santa Ceia, muitas vezes, num culto de domingo, pastor, eu às vezes fico desconcertado. Há momentos, pastor, que eu vou numa igreja e eu não quero tomar Santa Ceia, porque eu sei que eu não estou por dentro. A palavra, através do apóstolo Paulo, ela nos ensina o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, cada pessoa sabe de si. Mas eu, como ministro do Evangelho, eu, como pregador da palavra de Deus, eu amo dizer que a Santa Ceia, ela não é uma mesa de condenação, ela não é um tribunal de condenação, melhor dizendo. A Santa Ceia, ela é uma mesa de absolvição. Deus, ele está muito mais interessado de você permitir que Ele faça uma obra de restauração na sua vida. Que você, quando você tome a Santa Ceia, você se decida, você fala: não, Deus, eu andei errado, assim, mas agora, neste momento, eu quero ter um compromisso. E aí você toma a ceia. E aí você participa da ceia. A Santa Ceia, ela não é um tribunal de condenação. A Santa Ceia, ela é uma mesa de absolvição. E Josias, ele queria fazer esta reforma. Então ele começou uma reforma importantíssima, que é uma reforma religiosa. E uma das primeiras coisas que Josias ele estava determinado a fazer, e ele levou a cabo, foi uma reforma em que ele pediu e determinou, melhor dizendo, que se fizesse uma reforma, após essa reforma religiosa,
Após ele mostrar para o povo que o povo estava no caminho errado, tirar a idolatria, tirar falsas crenças, nós precisamos às vezes tirar isso dentro de nós. A reforma que eu estou ministrando para você é uma reforma dentro do seu coração, uma reforma na sua alma. Então, após Josias começar este caminho, ele determinou que houvesse uma reforma no templo. Todas as vezes quando eu ministro sobre o templo, eu estou falando de um referencial para o povo judeu. Estou falando da casa de Deus. A festividade, por exemplo, a Páscoa, o povo judeu, principalmente na época de Jesus, está isso, eles peregrinavam para celebrar a Páscoa. O templo era a identidade daquele povo. E a Bíblia nos diz em Crônicas, nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, que o templo, ele precisava de uma reforma, aí agora nesse caso, uma reforma física. Há uma passagem que você pode abrir comigo para você entender a intensidade, a necessidade. E você vai entender o que o Espírito Santo quer levar dentro do seu coração. Em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 11. 34, 11, nos diz assim: deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas, para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Isso aqui está dizendo para mim, está dizendo para você que o templo, ele estava abandonado. O povo desviou de tal forma que o templo está abandonado. Eu sei que você tem a mente de Cristo. Eu sei que eu estou conversando, dialogando e ministrando para uma pessoa que está com o coração aberto ao Evangelho. E eu sei que quando eu leio 2 Crônicas 34, 11, eu trago isso para mim, nesse dia 12 de abril de 2020, eu trago isso para a minha vida, para a sua vida. Isso é para nós. O templo estava em ruínas. O templo estava abandonado. E ele falou: não, eu preciso de pessoas que sejam capacitadas, habilitadas e contratadas para reformar o templo, melhor dizendo. Eu digo para você hoje, você pode dizer assim: pastor, eu muitas vezes, pastor, entendo o que o senhor está pregando, no sentido de que o templo em ruínas, pastor, pode ser a igreja em ruínas. Não, querido, não estou falando da igreja física. Eu não estou falando de templo construído. Uma vez no domingo aqui eu preguei sobre o culto dos africanos. Meu irmão, a igreja não tinha parede direito, não tinha teto. Às vezes louvavam a Deus de pés descalços no chão. Não estou falando de templo construído por mãos humanas. Às vezes você pode dizer assim para mim: pastor, eu olho essa passagem de 2 Crônicas 34, versículo 11, e vejo a igreja em ruínas. Pastor, a igreja em ruínas com escândalos. Pastor, a igreja em ruínas com notícias péssimas que nós ouvimos, pessoas descompromissadas. Mas Deus sabe que eu tenho sempre a mesma palavra para o corpo de Cristo. Jesus Cristo, ele disse no seu discurso em Mateus capítulo 18, versículo 7, que os escândalos eles aconteceriam. Ele disse que é inevitável que os escândalos aconteceriam. Mas ai daqueles que fosse o caminho, que fosse a pessoa que permitiu ser o instrumento desse escândalo, melhor dizendo. Então eu digo para você que nós vivemos dias, e são dias de crise. Nós vivemos dias de crise, mas que são dias de crise que Deus está levando a sua igreja para uma reforma. Nós vivemos dias de crise, mas que o Senhor permita que essa reforma aconteça na sua vida. Nós vivemos dias de crise, mas são dias em que a reforma, ela nunca se fez tão necessária como nesses dias. Então Josias, ele disse: reparem o templo. Vem uma passagem muito linda que eu amo,
que é a passagem que naquele inteirinho eles recebiam ofertas. As pessoas, elas foram movidas. Eu não estou falando aqui de teologia, de você fazer permuta. Não estou usando isso aqui como prerrogativa de que você é obrigado, sabe, a dar sempre e nos sustentar, ou sustentar líder, não. Eu estou dizendo que as pessoas, elas entenderam a necessidade de uma reforma. E como não se tratava, meu querido irmão, minha querida irmã, querido você que está sendo ministrado, como não se tratava apenas de uma reforma estética. Nós vivemos esses últimos dias em que aquilo que é só estético vai cair por terra. As máscaras vão cair por terra. A maquiagem vai se desfazer, porque a verdadeira reforma começa no coração. E antes deles começarem a trazer as ofertas sobre o mandado de Josias para a reforma do templo, que nesse contexto necessitava dessa reforma, eles absorveram essa reforma de abandonar o pecado, largar aquilo que não presta. Então a verdadeira reforma, ela começa dentro da gente. E eu amo a passagem porque em 2 Crônicas, no capítulo 34, esse mesmo capítulo, só que no versículo 14, diz que o sacerdote Ilquias, ele encontrou o livro da lei. Ele encontrou a palavra. Eu certamente já preguei isso, e eu sei que você deve ter ouvido essa mensagem. A mensagem de encontrar a palavra perdida dentro da casa de Deus. Olha para você ver coisa mais antagônica. Olha para você ver que incoerência. Olha que coisa mais estranha. Perder a palavra dentro da casa de Deus. Perder algo que Deus deu para o seu povo. O povo de Israel era identificado pela lei. O povo saiu do Egito, a palavra diz que Moisés subiu o monte e ele recebeu a lei. A Bíblia diz que o povo peregrinou 40 anos por causa de desobediência, mas que a nova geração recebeu a repetição da lei. E mesmo assim perderam a lei. E onde perderam, pastor? No deserto, numa batalha. O exército inimigo, pastor, se levantou contra o povo de Israel, entrou lá e pegou os rolos de Moisés? Não. Eles perderam a palavra dentro da casa de Deus. É algo assim, algo muito estranho. Muito estranho. Perderam algo que Deus deu. Há pessoas que não perderam porque não lhes foi dado. Tem pessoas que não receberam. Há pessoas que não perderam porque, embora elas recebam da parte de Deus, Deus está de mãos abertas para dar aquilo que é dele. Eu estou falando de coisas espirituais para você. Estou falando de coisas espirituais. Aqueles que não receberam porque não lhes foi dado. Aqueles que não receberam porque Deus está pronto para dar e elas simplesmente não recebem. Mas há aqueles que receberam e perderam, porque essas pessoas, elas se perderam. É uma incoerência muito grande. Perder algo de Deus dentro da casa de Deus. Só que uma coisa interessante, uma coisa muito poderosa, uma coisa interessante, é que Ilquias pegou este rolo, Ilquias entregou para um outro servo, uma outra pessoa capacitada, habilitada, e essa pessoa, ela leu o livro da lei para Josias. E quando Josias ouviu o livro da lei, a palavra fala que ele se contristou. A palavra fala que ele caiu em si e falou: gente, nós estamos pagando um preço muito caro porque nós erramos. A palavra está dizendo que nós erramos. Eu ministrei, passei para vocês na outra ministração, que esses são dias de reforma. Esses são dias de encontrarmos aquilo que nós perdemos. Esses são dias de, ao invés de falarmos assim, que bênção Deus vai me dar
quando a pandemia passar. Quando isso tudo passar, pastor, quando voltar para o meu trabalho, quando a gente voltar a lucrar, qual bênção Deus vai me dar? Pois eu ministrei para a igreja dizendo que esses últimos dias são dias de reforma, esses últimos dias são dias de encontrarmos aquilo que nós perdemos, e esses últimos dias são dias de virarmos para Deus e falar assim: Senhor, onde nós erramos? Josias, ele disse isso: Senhor, onde nós erramos? Nós erramos. A palavra fala que ele deu uma ordem para procurar uma profeta. A continuação da história diz que ele foi através de uma profeta, a profeta Hulda, e que a profeta disse para ele assim: olha, Deus tem uma palavra de juízo sobre Israel. Profetas são assim, os profetas verdadeiros, eles sempre vão falar para você, não aquilo que você quer ouvir. Profeta verdadeiro sempre vai falar para você, primeiro, aquilo que está na palavra, segundo, aquilo que Deus quer que você ouça. Esse é um sinal para você identificar um profeta verdadeiro. Ele não usa clichês, aquelas mesmas frases que as pessoas ouvem, uma grande obra, uma grande bênção, e às vezes você está na contramão do Evangelho, você está com a vida toda errada, toda torta, mas Deus não, Deus levanta profetas para falar aquilo que Ele quer falar para você, e aquilo que você precisa ouvir. Bem-vindo ao Evangelho, o Evangelho é isso. Então essa profeta disse, ela disse o seguinte: olha, há uma palavra de juízo, precisamos compreender como Deus é, precisamos compreender como Deus é. Juízo, Deus é justiça, pastor, sim. O juízo de Deus é como se Ele dissesse assim: você pecou, você merece morrer. Só que aí Deus também é Deus de misericórdia. A misericórdia de Deus, ela vira para mim e diz para você assim: você pecou, você merece morrer. Hoje não, amanhã. E a graça de Deus, ela vira para mim e ela vira para você e diz assim: em Cristo Jesus, você está perdoado. Isso é Deus, Deus é isso. Deus não é um Papai Noel que a gente espera no final do ano para fazer boas obras e ver qual presente que Ele vai nos dar. Deus é justiça, Deus é misericórdia. A profeta disse para ele: olha, só que na sua geração você não vai ver isso. Deus usou de misericórdia, você pediu perdão, você chorou, você se humilhou. Naquela época Josias rasgou as suas vestes. Hoje não, hoje nós fazemos de outra forma. Hoje nós precisamos de quebrantamento de espírito, dizer: Deus, eu errei, Senhor, eu fui egoísta, Senhor, eu fui egoísta, Senhor, eu queria as coisas só para mim, agora veio essa crise, Senhor, e eu estou vendo quem eu sou. A crise serve para mostrar quem nós somos. Eu disse isso certa vez. Então quando eles trouxeram a mensagem dessa profeta, a reforma de Josias continuou. E um fato marcante da reforma de Josias é a celebração da Páscoa. O versículo 35, o capítulo 35, melhor dizendo, e o versículo 18, que você leu conosco aqui no início, diz assim: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Em nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou com sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje também é culto de Santa Ceia. Você já parou para pensar como que você está celebrando a Santa Ceia? Na sua casa. Quantas vezes a gente coloca empecilho e é culto de Santa Ceia e simplesmente a pessoa ela não vem. Não, pastor, eu estava cansado. Não, pastor, eu estava desanimado. E agora, como eu ministrei anteriormente, sabe o que Deus fez? Deus, ao invés de abrir várias igrejas, Deus, Ele fechou as igrejas. Quando eu falo fechar, não é fechar por perseguição, mas fechar por uma circunstância que parou o planeta Terra inteiro. Deus está enviando uma mensagem para a humanidade.
que estamos fazendo coisas como nunca fizemos. É claro, o escritor bíblico, quando diz que Josias celebrou aquela Páscoa como ele nunca celebrou, está falando da magnitude da celebração. Foi uma celebração diferente. Não adianta todas as igrejas estarem abertas e eu e você vir tomar Santa Ceia com a nossa vida do mesmo jeito. Não adianta todas as igrejas estarem abertas, você fazer parte de uma igreja de 1.000 membros, 10.000 membros, 20.000 membros, e a sua vida continuar do mesmo jeito. Não adianta. Então, no texto bíblico, aquela ceia foi diferente pela magnitude, pela reforma. A Bíblia nos diz, por exemplo, de pessoas mais abastadas, de príncipes. O próprio rei sabia que tinham pessoas pobres. Ele mesmo providenciou os cordeiros para essas pessoas celebrarem. Mas hoje, sabemos que essa Santa Ceia que você está tomando conosco na sua casa, pastor, mas eu estou aqui na minha casa, eu vou na igreja, mas o meu filho, por exemplo, não é batizado. Eu quero dizer para você, todos vão tomar essa ceia. Preste atenção. Eu estou convidando todos da sua casa para tomar essa ceia. Eu não estou aqui para pegar um versículo bíblico e ver se você pode e ver se você não pode. O que você vai fazer é examinar a si mesmo. O que você vai entender da ceia é que Jesus, Ele te perdoa, é que você também precisa de mudar, é que você também precisa de uma reforma. Você precisa de uma reforma. E todos vão tomar a ceia. Porque eu não sei se você conseguiu ver o ambiente espiritual, querido, querida. Olha para você ver. Assim como a Páscoa de Êxodo, capítulo 12, em que o povo de Israel matou o cordeiro, se juntou em famílias, ou pessoas que não tinham famílias, estiveram dentro desse grupo, sacrificaram o cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro, passou nos umbrais das portas, nas vergas das janelas, ou seja, no marco ali, como um sinal de que o anjo da morte não passaria naquela casa. Assim também, hoje, você não está aqui neste templo, mas você está na sua casa, e você está com a sua família, e todos vão participar dessa ceia, e o sangue de Jesus, para aqueles que creem, para aqueles que receberam, para aqueles que querem essa reforma, este sangue é o sangue que está sobre a minha casa, é o sangue que no nome de Jesus, querido, está sobre a sua casa. O sangue de Jesus, é Ele que vai nos guardar. Eu sei, você cumpre o seu papel, você tem o cuidado que você tem com a sua família, com a sua vida, questão de higiene, de cuidado, mas Deus é que nos guarda. Deus é que nos guarda. E assim como Ele fez em Êxodo 2, Ele está fazendo neste dia, 12 de abril de 2020, em que estamos nesta situação de crise de pandemia. Mas você, como igreja, no corpo de Cristo, está na sua casa, está recebendo essa palavra e vai participar dessa ceia, entendendo que precisamos de reforma. Estes dias são dias de reforma. São dias de uma revelação profética. Josias achou o livro da lei. Você precisa disso aqui, ó, a palavra. Mas mais do que uma aula de Bíblia, ele quis a revelação. Esses dias de crise são dias que precisamos de revelação da parte de Deus. Aleluia. Para terminar, e vamos para a nossa celebração de Páscoa. Páscoa, guarde no seu coração um legado espiritual deixado para os pais aos filhos. O livro de Êxodo, capítulo 12, Êxodo capítulo 12, queridos, versículo 26 e 27, está assim: e quando vossos filhos vos perguntarem, que quereis dizer este culto? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, quando então Ele nos livrou e nos deu esse livramento. Então o povo se inclinou e o povo adorou.
os nossos filhos, nós deixamos um legado para os nossos filhos. Preste atenção. Você deixa um legado para o seu filho. Por que você acha que o Senhor permitiu que eu com a minha família, você com a sua família, ficasse em casa? Alguns estão em umas escalas de trabalho, dependendo da profissão, mas a grande maioria está em casa. Mulheres que estão cozinhando, é um trabalho árduo, um trabalho muito árduo, não é fácil. Mães que estão tendo que precisam ensinar atividade escolar para os seus filhos. Quem sabe você não tinha nem tempo para poder fazer isso. Pais que também precisam estar junto com seus filhos. A minha filha virou para mim essa semana e falou assim: pai, eu quero que o senhor conta para mim a história de Abraão. Eu parei dentro da minha casa do que eu estava fazendo e contei para ela numa Bíblia infantil a história de Abraão. Minha filha tem 5 anos. E ela pediu, pai, melhor dizendo, e a história de Sansão. Eu contei para ela a história de Sansão. Peguei imagens e vídeos, até de filmes épicos, né? A gente está acostumado a ouvir, a assistir, melhor dizendo. E ensinei para ela. Nós temos uma geração que elas vão herdar o nosso legado. Toda vez quando eu prego isso, eu digo assim, que hoje, o meu filho, seu filho, ele pode dizer o seguinte: que igreja é essa? Êxodo 12 diz que Deus estava explicando para eles: olha, quando seu filho perguntar que culto é esse, eles vão ensinar, isso é a Páscoa. E os nossos filhos podem perguntar: pai, mãe, que igreja é essa? Pai, mãe, que ceia é essa que estamos fazendo em família, que fazemos dentro de casa? Que ceia é essa, mãe? Que ceia é essa, pai? Porque eu vou na igreja e geralmente a ceia fica para os adultos, pai, eu não participo. Eu vejo vocês comendo ali os elementos. Não, agora ela vai comer e você vai explicar para ela. E você vai ministrar para ela que é uma santa ceia de Páscoa. Santa ceia de Páscoa, porque quando Cristo, ele instituiu a Santa Ceia ela emergiu de uma ceia de Páscoa. Eles estavam numa ceia de Páscoa, Jesus tinha ali 3 pães, como eu sempre explico, tinham 4 taças, 3 pães, e ele tirou o pão do meio, que chama pão de Isaac. Você lembra quem foi Isaac? Você sabe que Deus, como Abraão, ele foi e entregou o Isaac, que é Jesus Cristo. E ali, quando Jesus Cristo pegou aquele pão, ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Você vai explicar isso para o seu filho. Você vai explicar que a Santa Ceia, num domingo de Páscoa, aponta para Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que ao invés de você deixar isso na responsabilidade de um ministério infantil, de uma salinha, não. Você vai ensinar isso para o seu filho. Você vai ministrar isso junto com o seu filho. Seus pais, família, em casa, igreja. Então essa Santa Ceia, querido, eu sinto aqui a presença de Deus. Essa Santa Ceia estamos fazendo como igreja. Fazemos como igreja verdadeira. Não tem placa de denominação, não tem estatuto. Você está na sua casa, junto com a sua família. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que esses dias de crise são exatamente os dias de reforma na sua vida, na sua casa, na sua família. São dias de palavras proféticas e dias de fazermos coisas para a nossa família como nunca fizemos antes. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Então agora nesse momento eu quero que você pegue os elementos para você participar com essa ceia junto com a gente. Uma partícula de pão, o suco de uva. Eu reitero mais uma vez, o nosso desejo é que todos vocês participem dessa ceia. Pastor, eu tenho meu filho pequeno. Não, ele vai participar também. Vai sim. Porque é uma ceia diferente. É uma ceia em família, no nome de Jesus. Vem
desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Aleluia. Pegue em suas mãos a partícula de pão nesse momento. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém. Peço a você agora nesse momento para você fechar os seus olhos. Agora na sua casa, com a sua família. Em nome de Jesus, com fé, levante essa partícula de pão. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Nós cremos que não existe barreiras para o teu poder. Nós cremos, Senhor, que é possível o Senhor alcançar esta casa, este lar, esta família. Nós cremos que o Senhor é o único que pode proteger esta casa, que recebe esta ministração de Santa Ceia. E agora, Deus, unidos nesta fé, nesta crença, nós levantamos dentro da nossa casa essa partícula de pão e consagramos, porque realizamos neste momento uma ceia, uma santa ceia, uma ceia num dia de Páscoa, uma ceia num dia de Páscoa que nos faz lembrar que Jesus Cristo morreu por nós, que Jesus Cristo é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Consagrado está, consagrado está. Comei deste pão. Deus alcançou e abençoou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não se abalará. Vida melhor Ele quer te dar, Abençoado este lar, que haja paz nesta casa, que haja tua unção nesta casa, que haja cura neste lar, que haja saúde nesta casa, em nome de Jesus. Aleluia, te louvamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te louvamos pela vida, te louvamos pela salvação. Nessa noite, Pai, nós te adoramos em família, dizendo, Pai, o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é maravilhoso. E queremos te render graças, Pai, enquanto igreja, enquanto família, Pai, reunidos aqui, Pai, em nosso lar, podendo bendizer o Teu nome, Jesus. Aleluias. Da mesma maneira, você vai tomar em suas mãos agora o suco de uva. Amém? A palavra de Deus diz assim:
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Aleluias. Pegue o cálice no lugar onde você colocou este cálice. E agora, com essa mesma atitude de fé, levante ele aos céus. Glorioso Deus, Deus maravilhoso. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus esteja derramado sobre cada lar representado. Praga alguma chegará sobre a nossa tenda. Nós pedimos, através de uma reforma, de um conserto, de um arrependimento genuíno, que esta praga venha cessar. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, do nosso país, das autoridades constituídas, e esta praga venha cessar. Espírito Santo de Deus, que eu consigo sentir agora neste momento, que haja saúde neste lar, que haja paz neste lar, que haja vida, e que o sangue de Cristo seja derramado sobre cada familiar, sobre cada pessoa, cada criança, cada idoso, cada adulto. O sangue de Jesus tem poder para salvar e para libertar e curar. Consagrado está. Bebei o cálice. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra Jesus, quer trazer paz pra você. Aleluia. Que assim seja abençoado a sua casa, querido. Que assim seja abençoado a sua vida. Talvez você tomou essa ceia num horário de trabalho, será que é isso? Talvez você sinta solitário, sozinho. Eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele está do seu lado. O Senhor Jesus é contigo. Ele te ama. Ele quer fazer uma reforma na sua vida. A reforma começa dentro do coração. A restauração começa dentro do coração. Eu declaro, você participou conosco, que haja cura na sua alma, que haja cura no seu espírito. Seja curado em nome de Jesus, seja restaurado em nome de Jesus. Volte para os caminhos do Senhor em nome de Jesus. Esteja na presença do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Olha, eu sei que você está participando conosco através desse vídeo. Eu quero dizer para você, nós sentimos a presença de Deus aqui. Eu quero que você sinta a presença de Deus na sua vida. Que haja paz no seu coração. Que Deus fortaleça a sua vida. Você que está preocupado, desesperado, pastor, eu não sei o que fazer. Eu quero dizer que existe um Deus no céu que nos socorre, que nos sustenta. O Senhor é contigo, querido. O Senhor te ama. E Ele, nessa noite de 12 de abril de 2020, Ele segura na sua mão e te diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu te sustento com a destra da minha mão. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado por nos prestigiar. Obrigado por abrir o coração para receber essa palavra. E eu quero, sim, eu quero dar a bênção apostólica para você. Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, sobre a sua casa, sobre a sua vida,
Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós te amamos e Deus te ama também. Deus alcançou e multiplicou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não se abalará.